Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do desenvolvimento do comércio, ainda no período feudal, né? Afinal, o comércio ele tem origem lá no começo do período medieval, contribuindo para a dissolução do feudalismo em direção ao capitalismo. Bom, a disseminação do comércio ela ocorre justamente devido a uma mudança tecnológica, né, que permitiu um crescimento exponencial da produtividade agrícola, que foi justamente a mudança do sistema de 2 campos para o sistema de 3 campos. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o card aqui para vocês. Essa simples mudança tecnológica permitiu um crescimento exponencial da produtividade agrícola e esse crescimento da produtividade agrícola gerou mudanças sociais e econômicas muito importantes, que permitiu tanto a disseminação do comércio quanto da indústria. O barateamento dos transportes foi uma dessas mudanças e ocorre justamente devido à larga utilização do cavalo como meio de energia tanto no campo quanto na logística. Isso fez com que, obviamente, o preço do transporte caísse, o que contribuiu muito para o comércio. Além disso, esse crescimento da produtividade agrícola contribui muito para o crescimento exponencial da população, que faz com que as cidades se tornem densamente povoadas, contribuindo tanto para o comércio quanto para o desenvolvimento da indústria. O crescimento do comércio tem efeitos muito distintos na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Enquanto na Europa Ocidental nós temos o feudalismo como um sistema já consolidado, na Europa Oriental ele ainda está surgindo. Portanto, o comércio na Europa Ocidental ele contribui para a dissolução do feudalismo em direção ao capitalismo, enquanto na Europa Oriental ele contribui para o estabelecimento do feudalismo, né, e dá forças ao sistema feudal. Na verdade, o feudalismo na Europa Ocidental já estava em declínio muito antes do comércio se tornar uma parte significativa da vida europeia. Embora o comércio não tenha sido o principal fator na dissolução do feudalismo, ele tem uma grande contribuição nessa dissolução. Ele contribui muito para o fim do feudalismo em direção ao capitalismo. Porém, o impulso inicial para a queda do feudalismo se dá justamente devido ao aumento da produtividade, mas ao mesmo tempo o fato de que o excedente social não era suficiente para atender toda uma classe dominante que estava em pleno crescimento, né? E o fato desse excedente social não estar atendendo a uma classe dominante em alto ritmo de crescimento fez com que surgissem diversos conflitos entre segmentos do clero e da nobreza. E o comércio foi mais uma força que contribuía para a dissolução do feudalismo, para a dissolução desse sistema. Bom, a expansão do comércio de longa distância ela se dá através do estabelecimento das cidades industriais e comerciais. E com o crescimento dessas cidades e também com o crescimento do controle dos capitalistas comerciantes, os laços feudais eles começam a serem rompidos, né? Justamente porque o controle desses capitalistas comerciantes provocou diversas mudanças muito importantes, tanto na agricultura quanto na indústria. E um ponto interessante é que desde o início do período medieval já havia algum comércio de longa distância ocorrendo, né, entre as regiões. Isso é algo bem interessante. E outro fato é que as cruzadas, por exemplo, do século XI, elas têm uma grande força, né, no desenvolvimento do comércio. Tem grande força na expansão do comércio, né? A França, por exemplo, ela se engaja, ela apoia as cruzadas como um meio de expandir, né, expandir a sua área de atuação comercial para o leste. O desenvolvimento do comércio também com os árabes e com os vikings no norte também dá origem às grandes feiras comerciais que ocorrem ali entre o século XII e o século XIV. E o interessante é que essas feiras comerciais elas ocorrem anualmente e duram desde alguns dias até algumas semanas. E a partir do século XV, essas feiras comerciais passam a ser substituídas por cidades comerciais, né? Grandes cidades comerciais. E essas cidades elas já rompem completamente com os costumes e tradições feudais que já se apresentam muito restritivos, que já não atendem mais à realidade social da época. Portanto, a gente já começa a observar características que nós veremos mais tarde no capitalismo. Essas cidades completamente independentes, elas já possuem, por exemplo, sistemas complexos de câmbio, compensação e facilidades creditícias, assim como letras de câmbio que passaram a ser utilizadas dentre outros instrumentos mais modernos. E as leis comerciais passam a ser fixadas por um código, né? E isso dá origem às modernas leis que nós veríamos mais tarde no capitalismo. Um ponto interessante é que aquele sistema artesanal senhorial no qual o produtor produzia e comercializava suas mercadorias estava dando espaço a um sistema um pouco diferente. Com as indústrias de exportação, esse artesão agora ele apenas produzia e ele comercializava suas mercadorias com outros comerciantes, né? Ou seja,
ele destinava suas mercadorias a outros indivíduos que iriam vendê-la, né? E esse era justamente o papel das indústrias de exportação, que comercializavam esses produtos no comércio de longa distância. Além disso, o artesão feudal agora estava dando espaço a um novo artesão, um artesão que agora se dedicava completamente ao trabalho para oferir uma renda monetária, e com ela ele poderia satisfazer as suas necessidades das mais diversas formas. Portanto, é possível observar que o crescimento e desenvolvimento do comércio ele se dá justamente devido à evolução econômica da Europa, principalmente devido ao aumento da produtividade agrícola, que gera diversos efeitos sociais e econômicos, e a partir daí nós temos tanto o crescimento do comércio local quanto o comércio de longa distância, além também do desenvolvimento da indústria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!